Olá a todos. Esta é a nona monitoria de linguagens. Eu sou a professora Ana Luísa e hoje nós vamos falar um pouco sobre interpretação de textos. Bom, para falar sobre interpretação de texto, gente, a gente precisa primeiro entender o que é um texto, Então, o que é um texto? Ele é um conjunto. O texto é um conjunto de ideias organizadas e relacionadas entre si que formam um todo significativo. E esse texto ele precisa produzir uma interação comunicativa. O que é essa interação comunicativa? É a capacidade de codificar e decodificar. Ou seja, a mensagem ela tem um código e ela vai ser decodificada pela outra pessoa que receber a mensagem. Então, nós vamos ter a pessoa que produz a mensagem e a pessoa que recebe a mensagem. Uma codifica e a outra decodifica. Então, o que um texto precisa? Ele precisa produzir um sentido completo, tá? Temos o quê? Três tipos de texto. Nós temos textos verbais, textos não verbais e textos mistos. O que é um texto verbal? É um texto com palavras. Então, olha aqui um exemplo. É proibido fumar neste local. Nós temos aqui um texto verbal, que passa o quê? Uma uma mensagem, que a mensagem é decodificada, tá? Então, o que a gente consegue decodificar dessa mensagem? Que há uma proibição para pessoas não fumarem no local que vai ter essa placa. Então, quando você tem uma placa escrita é proibido fumar, você não pode fazer o quê? Fumar. Então, o texto verbal, ele é um texto com palavras. Mas a gente consegue trazer a mesma informação, às vezes, de forma não verbal. E como que é isso? São nos textos não verbais. Aqui nós temos uma imagem muito comum, muito conhecida por todos. Essa imagem, ela apresenta a mesma informação que o texto verbal apresentou. Então, aqui a gente sabe que é proibido fumar. Então, quando a gente vai em um local e tem uma placa dessa, nós sabemos que não podemos fumar. Ah, e o texto misto, como que ele é? Um texto misto é a junção de um texto não verbal com um texto verbal. Aqui nós temos, além da imagem mostrando que é proibido fumar, nós temos também a frase, com as palavras, falando que é proibido fumar. Agora, quando a gente pensa no texto, a gente entende, que nós temos um texto verbal, um texto não verbal, um texto misto. Mas a gente também precisa entender que ao analisar um texto, a gente pode acabar errando na interpretação desse texto. E aí nós temos três tipos de erros de interpretação que são mais comuns e que também caem no Enem, que são questões que são abordadas na prova de linguagens. Então, nós temos a extrapolação, a redução e a contradição. O que são esses erros de interpretação? A interpretação, ela ocorre quando se sai do contexto. Então, você acrescenta ideias que não estão no texto, seja por um conhecimento prévio ao tema que está sendo apresentado no texto, ou seja pela sua imaginação, tá? Às vezes a questão, ela traz alternativas que têm extrapolação, que te fazem errar. A redução, ela é o oposto da extrapolação, ela se dá apenas por um aspecto. A gente esquecendo uma parte do texto, um conjunto de ideias, e que faz com que você não interprete o texto como um todo, você ignore um aspecto do texto. E também é uma forma de você errar nas questões do Enem. Porque o Enem, ele coloca para você 5 alternativas e às vezes as alternativas têm extrapolação ou redução ou contradição. E o que é a contradição? O texto ele vai apresentar ideias contrárias. A alternativa, vai apresentar ideias contrárias do que o texto está falando, tá? Às vezes você pega e você tira conclusões equivocadas, conclusões erradas, em cima dessa contradição, Você vai tirar ideias opostas do que o texto está te dizendo.
Então, vamos ver um exemplo simples desses três erros? Olha, aqui eu trouxe para vocês um exemplo bem simples, não trouxe de questões do Enem, a gente pode trabalhar isso no futuro, mas apenas para vocês entenderem a definição desses erros, né, e conseguirem pensar um pouco mais sobre eles. Aqui a gente tem o exemplo da extrapolação. Ó, os portugueses José, Antônio e Joaquim são simpáticos. Aí, por exemplo, na questão, fala assim, olha, os portugueses são simpáticos e felizes. A gente pode dizer que os portugueses são felizes? Às vezes eles são simplesmente simpáticos, eles não precisam ser simpáticos e felizes, concorda? Eles podem ser felizes? Podem sim ser felizes, mas isso está abordado no texto? Isso foi falado? Não foi falado. Então é uma extrapolação. É uma coisa que você está adicionando por uma imaginação sua, às vezes. Então, a gente precisa fazer o quê? Ficar muito atento a essas questões, a esses pequenos detalhes, porque isso é um erro de interpretação. Você está extrapolando o que o texto diz. Uma redução, a gente pode utilizar o mesmo exemplo. Os portugueses, José, Antônio e Joaquim, são simpáticos. Aí eu digo, o português é simpático. Não é um português que é simpático, são os portugueses José, Antônio e Joaquim. Concorda comigo? Então, aqui nós temos o quê? Uma redução. Eu estou reduzindo a informação que foi trazida no texto. Tá bom? E por último, nós temos a contradição. Os portugueses José, Antônio e Joaquim são simpáticos. Aí você diz, todos os portugueses são desagradáveis. Ou os portugueses José, Antônio e Joaquim são desagradáveis. Se encaixaria melhor. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando o oposto de simpático, que é desagradável. E eu estou contradizendo o que o texto diz. O texto me diz que os portugueses são simpáticos. E eu estou dizendo que eles são desagradáveis. Então, o que a gente fica, né? O que é interessante vocês guardarem dessa aulinha rápida que eu trouxe para vocês? É que a extrapolação ela vai dizer além do que o texto te trouxe, a redução não vai dizer tudo que o texto trouxe, e a contradição vai trazer o oposto do que o texto falou. Então, quando você for ler uma questão do Enem, uma questão de linguagens, ou às vezes de outras matérias, leia as alternativas pensando nesses três erros de interpretação. Tente ler as questões com um pouco de malícia, um pouco de maldade, e pensar se tem a presença da contradição ali, se está faltando alguma coisa, se está falando demais. Assim vai ficar mais fácil para você ver qual é a alternativa correta, ok? Essas são as referências. Eu agradeço a quem assistiu até aqui e bons estudos.